Estamos aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, no Gran Mercury, para o SICMED. Nada mais é do que a primeira conferência internacional de cannabis medicinal em São Paulo. São 3 dias de evento, começou ontem, no dia 11. Olha que organização desse evento. Já dei uma passeada, o pessoal da Revive de aqui, Indeob, Remedere, só as linhas de cannabis que estão bombando no mercado, e eu vou mostrar tudo para vocês hoje. Nativa, olha só, Sativa Global Education, aqui é de doutora Paula, adoro. Depois vou dar um pulinho aqui, tem cafezinho pra galera. A Revive está com 2 stands aqui, viu? Chique. O pessoal da Tegra Pharma, desculpa. É emoção, é emoção. Zion, uma linha também excelente. Cannabis e saúde, coisa que eu adoro. Aqui tem palestra acontecendo. Aqui também tem palestra acontecendo. Então assim, tá bem rico de palestra. Both are found on the plasma membranes, and besides targets on the plasma membranes, we also have targets that are inside of the cell. And these are the so-called PPRs. So these are, again here, these are... É a modulação da tensão vascular, o sistema imune, a proteção celular, a apoptose e a reprodução. Se eu danificar o meu sistema endocannabinoide, eu posso estar danificando todas essas funções ou algumas dessas funções. Então, gente, isso é um conceito para a vida inteira. Na maioria das doenças crônicas, o sistema endocannabinoide está desequilibrado. A gente tem pelo menos um endocannabinoide que está envolvido no monitoramento de ajudar a restaurar níveis de outras substâncias do nosso corpo que estão em desequilíbrio. Só que numa natureza progressiva e crônica, então assim, por exemplo, nós fomos feitos para fugir do leão durante 20 minutos, né? A gente tem todo o aparato preparado para isso. Mas se o leão nos perseguir o dia inteiro, durante todos os dias, meses, durante anos e anos, a gente vai começar a ter uma resposta diferente. Então, a superativação do sistema ou desses receptores vai causar uma alteração do sistema crônico. Isso, inicialmente, o nosso sistema endocannabinoide, ele eleva um ou outro endocannabinoide para ajudar a restaurar isso. Ele pode, de repente, em algum momento de disruptura, contribuir para a persistência de alguns dos sintomas do distúrbio. Então, ele passa a ajudar naquela doença. Esse é um conceito muito importante, porque quando a gente entende que a alteração do sistema crônico pode ser um dos fatores que está levando à perpetuação do sistema. Então você pode ter, de um lado, uma hiperativação dos receptores, ou você pode ter uma redução de sinalização, que é normalmente o que acontece quando a gente tem uma disrupção crônica. Isso vulnerabiliza, por exemplo, a doenças como ansiedade e depressão. Bom, falar de estresse, né? Que era o motivo principal dessa aula. O estresse é um dos maiores, se não o maior disruptor do nosso organismo, do nosso metabolismo e principalmente do sistema endocannabinoide. Para que o sistema de resposta de estresse, né, nosso eixo HPA, o hipotálamo pituitário adrenal, a gente precisa da anandamida. Olha que interessante. Então, para que a gente tenha um feedback de liberação, aquilo que eu falei do leão, então vamos lá. O leão está correndo atrás da gente. A gente vai ter uma liberação de anandamida, o cortisol vai ser liberado. A gente tem um feedback entre a anandamida e o cortisol. E a anandamida, na verdade, é que vai sinalizar para o cortisol que ele precisa parar de produzir cortisol. Então, existe um mecanismo de feedback mesmo, onde o cortisol e a anandamida, eles são extremamente necessários para que a gente tenha uma resposta de estresse adequada. Quando a gente tem uma resposta de estresse crônica,
Nós aumentamos uma enzima, na verdade, que degrada a anandamida, e a falta da anandamida nessa cronicidade faz com que a gente perca esse tônus do cortisol. E o cortisol passa a ser liberado de forma desordenada ou em excesso, que é normalmente o que acontece no início, né, da cronicidade das nossas doenças, e com o tempo ele acaba sendo, ele decresce e a gente perde inclusive a capacidade de produzir cortisol de forma adequada. A gente fica com um decréscimo de cortisol, o que é difícil às vezes de tratar inclusive. Quando a gente tem essa alteração metabólica em relação a anandamida e cortisol, a gente está alterando a nossa resposta imunológica. E a gente passa a enfrentar uma situação muito comum, que é a inflamação crônica, que é a inflamação subclínica, que é a base de qualquer doença crônica, principalmente as doenças crônicas que a gente mais encontra no consultório. Não existe nenhuma doença crônica que não esteja relacionada a um processo inflamatório subclínico. Não tem como a gente expressar genes de doença se a gente não tiver inflamado há muito tempo ou há algum tempo para poder fazer essa expressão epigenética. E aí, né, essa foto representa o quê? Fa é a enzima que degrada a anandamida. Ela, num tempo de estresse, ela acaba trabalhando excessivamente, vamos dizer assim, se sendo expressa de uma forma maior. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição importante da anandamida. A anandamida não informa mais que o cortisol precisa parar de ser produzido na resposta de estresse, e ao longo do tempo a gente fica vulnerável por conta dessa ausência da anandamida a diversas situações relacionadas a doenças crônicas. A obesidade é uma doença crônica que participa da disfunção, na verdade quer dizer, o sistema endocannabinoide participa da disfunção dessa doença. Então, eu estava contando, não sei se vocês vão relembrar nos primeiros slides do conceito. O sistema endocannabinoide, quando ele está desequilibrado ou existe uma disruptura, ele pode participar da gênese ou estimular ou perpetuar os sintomas daquela doença. E a obesidade é uma dessas doenças. A gente sabe que os endocannabinoides eles estão relacionados a marcadores de obesidade, circunferência da cintura abdominal, massa visceral, resistência à insulina, e isso está diretamente relacionado à quantidade de endocannabinoides disponíveis. A anandamida, ela modula o comportamento, o sistema endocannabinoide acaba modulando o comportamento alimentar, e a anandamida é um desses estimuladores. Os obesos, quem está acima do peso, mas principalmente na doença da obesidade, a gente tem um excesso de anandamida circulante, que faz com que, inclusive, a gente tenha um estímulo, por exemplo, do paladar e do cheiro, onde esses indivíduos têm uma percepção do alimento e do cheiro diferente de indivíduos que não são obesos. E isso estimula com que esses pacientes continuem a comer e o ciclo da doença persiste. E, por último, eu vou falar de programação metabólica na gestante. Gente, existem alguns conceitos importantes. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide do feto se relaciona, obviamente, e inicia-se, né, durante a gestação, e ele pode ser corrompido a depender do estilo de vida da mãe. Então, uma vida inadequada, uma nutrição inadequada, condições ambientais inadequadas, uso de substâncias químicas, inclusive a cannabis. Não se usa cannabis na gestação, não se usa cannabis na amamentação, não se usa cannabis em crianças que têm problemas como a criança está triste, ela está um pouco deprimida, ela tem uma dor, whatever, qualquer que seja. Gente, por quê? Porque as crianças, o feto, o bebê que está sendo amamentado, ele não tem um sistema endocannabinoide maduro para poder receber as ações farmacológicas dos fitocannabinoides. Então, assim, nós produzimos endocannabinoides, a mãe produz endocannabinoides, vai estar no leite materno fisiológico. A estimulação do sistema endocannabinoide a partir da cannabis num sistema endocannabinoide imaturo não é correto. Então a gente sempre vai, obviamente, né, dentro da medicina existe a relação risco-benefício, onde para diversas situações, obviamente, a gente vai usar a cannabis. A gente está falando de síndromes de epilepsia de difícil controle, síndromes refratárias, enfim, condições que realmente o risco e o benefício, existe uma relação entre eles, e é claro que a gente vai optar por usar ela, porque o risco dele manter aquela doença é maior do que o risco dele receber a cannabis.
E quem quiser saber mais, gente, tem vários canais onde eu faço múltiplas informações. O New Norman é o canal que eu inventei de podcast, que é muito legal, tem muitas informações legais. Tem vários médicos aqui, o Lucas, esse é pra você. Tem vários médicos aqui que realmente vêm me contar o quanto a informação rápida, de qualidade, pode mudar a prática clínica de vocês. Passem para os pacientes, é muito fácil, eu falo de uma forma que é para todo mundo entender. Tem um canal do YouTube com várias entrevistas e tem o Positive App, onde eu estou dando umas masterclasses de tudo isso que a gente está falando aqui. Muito obrigada, meu tempo acabou. Um pouco da minha história, na realidade eu sou formada fazer 25 anos esse ano pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A minha primeira formação foi em pediatria, sempre amei trabalhar com as crianças e todo pediatra que se preze prova todos os remédios, eu sempre provei todos os remédios, até para saber o gosto, porque os representantes sempre falam, né, do gosto dos remédios, é caramelo, é quando você prova um caramelo estragado e por aí vai. Então acho que muito do que eu trato tem a ver com toda essa bagagem que a gente tem da pediatria. A pediatria sempre tem aquelas misturinhas, aqueles macetinhos que a gente passa para a mãe. E eu acho que isso foi muito importante na minha formação. Então hoje eu sou médica prescritora há mais ou menos uns 7 anos, já tenho mais de 700 pacientes tratados de diversas patologias. E membro da SBEC também. E tem uma clínica na região dos Lagos de cannabis medicinal chamada Vitalabs. A história da cannabis na dermatologia não é uma história nova, né, como todo mundo acha que é, né? Desde o Egito antigo, né, a cannabis já tinha a sua apresentação no uso tópico. E todas as doenças com infecção de pele, né, por doenças bacterianas, inflamações e dores localizadas. Né? Atualmente ela está em franca evolução. Né? Esse ano foi muito legal, marco, não sei se a Ale está aqui, mas a Ale foi fazer um congresso de dermatologia e pela primeira vez a Sociedade Brasileira de Dermatologia aceitou um trabalho feito de cannabis medicinal na pele. Eu achei um avanço muito grande, não sei se ela está aqui para poder falar, mas a Ale foi uma das pioneiras na apresentação na Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, atualmente, a estética está apostando muito, né, no sistema antioxidante dos fitocannabinoides, reduzindo a ruga e retardando o envelhecimento da pele, chamado hoje de botox natural. Ali uma fotinha de umas rugas de expressão, deixa eu ver, aqui, né, e a paciente depois do uso tópico da cannabis medicinal na pele com a redução da ruga de expressão. A minha preocupação maior nessas feridas crônicas foi voltada para os pacientes diabéticos, né? Segundo dados da Organização Mundial, 13 milhões de brasileiros hoje são diabéticos. Em 2045, estima-se um aumento de 62% dos casos na América Latina e alcançando uma marca de 42 milhões de pacientes. E o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de diabetes. Aqui são os principais órgãos afetados com a evolução das doenças, né? Os olhos, o coração, o rim, o cérebro, o vaso, os nervos e a pele também. Aqui eu vou apresentar alguns casos clínicos meus que eu tenho de pacientes com vários tipos de ferida e o primeiro é o primeiro paciente que eu tratei, que foi um paciente de 54 anos, diabético tipo 1 há 20 anos. Esse senhor era um jardineiro, ele me procurou, eu estava em atendimento em Teresópolis, numa área rural lá. Ele tinha uma ferida já incurável na perna, com 5 anos de evolução, mesmo sendo tratado pelo Serviço da Cirurgia Vascular do Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Ele fazia curativos diários no posto de saúde, no bairro onde morava. Foi iniciado o tratamento com óleo de cannabis, full, 2 vezes ao dia, e a pomada
na ferida diariamente. Após 7 dias de tratamento, já teve uma resposta muito satisfatória da lesão e cura completa em menos de 3 meses de tratamento. Aqui, a lesão inicial, do dia que eu peguei. Aqui ele já tinha mais ou menos eu sempre peço foto semanal do paciente, por mais que eu não esteja vendo presencialmente, eu sempre peço para eles mandarem. Aqui foi dia 8/12, ele já teve uma regressão da ferida. Na outra, foi dia 14/12. Aqui é evolução tipo semanal, sabe? Que eu coloquei. Aqui, ela está virada de cabeça para baixo, tá meio tortinha essa do 21/12. Mas se vocês já foram ver, ele já tem aqui uma produção de linfa da ferida, né? E aqui foi a evolução semana a semana. E hoje, nos dias atuais, hoje não, 3 meses depois, ele já estava com a ferida totalmente fechada. Esse paciente, eu revi ele há 2 semanas atrás, porque eu fiz um congresso em Teresópolis, e ele estava lá, ele sempre, onde eu vou, ele vai atrás. E tem uma foto atual dele também, e o caso dele foi totalmente resolvido, os níveis glicêmicos dele também foram totalmente controlados, e essa ferida fechou, e fechou por completo. Esse outro caso clínico é um caso clínico de uma mulher diabética de 80 anos, uma senhora, diabética tipo 1, ela é diabética há 33 anos e ela evoluiu com a amputação do 5º dedinho do pé esquerdo por conta da complicação do diabetes. Essa paciente foi encaminhada pelo ortopedista da cidade que eu atuo, onde ele mesmo fez a amputação, e ele reparou que com 1 ano, mesmo 1 ano de amputada, a ferida não fechava de jeito nenhum, a paciente já não deambulava mais, ela tinha uma dor no membro fantasma que era muito intensa, ela não dormia à noite de tanta dor, e a gente iniciou o tratamento da cannabis com 5 gotas de um óleo full de 12 em 12 horas e a pomada de cannabis na ferida uma vez ao dia. Após 7 dias também já apresentava sinal de melhora e a lesão em 60 dias estava totalmente fechada. A paciente voltou já a deambular, os níveis glicêmicos não ultrapassam a 120 e antes ela tomava insulina. Hoje ela teve que retirar a insulina porque abaixou muito a glicose dela e hoje ela segue o tratamento só com a cannabis medicinal e o Jardiance, hipoglicemia anti-oral. É Dona Infância, gente, olha tão bonitinho o nominho dela, ela é tão fofinha. Aqui está o dedinho dela, quando ela chegou no consultório pela primeira vez. A ferida totalmente aberta, já 1 ano de evolução. Se vocês forem ver aqui, esse 2º dedo já tinha um comprometimento, ele já estava começando uma área de necrose. Eu acho que esse dedinho dela seria a bola da vez, se ela não tivesse chego até a mim, ou até a cannabis, desculpa. E isso foi com 1 semana, a evolução, olha lá como é que a ferida que estava necrosando já abriu após o uso da pomada. Aí aqui foi a evolução semanal do caso dela. E no dia 22/4/2021, a ferida já estava completamente fechada e a Dona Infância foi lá no consultório para dizer que ela tinha parado de usar a cadeira de roda, que já tinha ido até no baile da varize. E eu fiquei muito feliz, ela deu um show no salão, mesmo a feridinha dela totalmente cicatrizada. Esse outro caso é um caso clínico bem legal, um paciente de 96 anos. Ele fez uma trombose venosa profunda há 1 ano atrás, depois que ele tomou a vacina da Covid-19. E ele estava sendo tratado em BH, no melhor centro vascular que tem lá, e já estava fazendo há 1 ano tratamento em centros de referências de feridas, câmera hiperbárica, ele estava fazendo tudo direitinho e ele não tinha uma boa resposta com a evolução do tratamento dele. Aqui foi a ferida inicial. Ele, na realidade, tinha 3 feridas no primeiro momento, essa aqui no dorso do pé, aqui na região maleolar lateral e esse dedo que teve que ser amputado por conta da TVP.
Aqui já foram 2 semanas após o tratamento, a ferida já estava mais rasa e todas elas com um aspecto bem melhor. Aqui foram 3 semanas após, 1 mês depois. O engraçado, quando ele chegou no meu consultório, seu Gomercindo, ele falava assim: doutora, quanto tempo essa ferida vai fechar? Eu falei: seu Gomercindo, eu não sei quanto tempo não, eu sei que vai fechar, mas vamos devagar. Não vai fechar, não sei quanto tempo mais vai. E aí eu falei para ele: olha, eu acho que umas 8 semanas, umas 9 semanas. E aí a gente foi acompanhando direitinho. No dia do aniversário dele foi muito legal, porque ele andava de andador, porque ele também tinha uma dor do membro fantasma lacinante. E a filha dele me ligou perguntando: doutora, hoje é aniversário do meu pai, ele queria muito ir no calçadão de Copacabana, porque ele nunca foi andar no calçadão, e a gente queria saber se podia ir lá com ele. Eu falei: claro, vai sim, não tem problema nenhum. Aí ela me mandou a foto do seu Gomercindo andando no calçadão, botou o andador para as costas e saiu deambulando sozinho, feliz da vida. E foi um desfecho muito legal, até hoje eu acompanho ele. E a dor do membro fantasma dele também era uma dor muito forte, incapacitante. Ele tinha uma insônia muito refratária e ele, graças a Deus, está bem melhor. E a evolução também é semanal. Essa foi a lesão, a foto final. Ele depois foi para o meu consultório também, está tudo muito bem, mais fechadinho. A lesão do dorso, que me preocupava mais, fechou. E ele evoluiu com uma evolução também muito satisfatória. Esse outro paciente é um paciente diabético também, tipo 2, é um paciente que eu fiz online. Ele mora lá nos Estados Unidos e quando eu me deparei com o caso dele, que também era ferida, me deu um bololô danado, que eu falei: caraca, o que eu vou passar para esse paciente lá nos Estados Unidos? A sorte que ele era um dos sócios de uma empresa de cannabis, então ele teve acesso ao óleo da semente. Eu achei até uma coisa bem curiosa, porque as pessoas falam que a semente não tem canabinoides, e esse paciente usou o óleo da semente da cannabis e a ferida dele também cicatrizou. Então eu acho que vale um estudo sobre isso, para a gente saber o porquê que está cicatrizando, se não tem canabinoides na fórmula, como eles dizem. Então, ele sofreu uma ferida na perna direita após bater a canela na piscina, e a lesão já estava há 5 meses, ele tratando lá nos Estados Unidos sem boa resposta, e a ferida ficou curada após 2 semanas, e isso eu consegui tirar foto diária dele, foi uma evolução também muito legal. Aqui foi antes do tratamento, essa ferida totalmente aberta. Esse aqui foi dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, 10, 11, 12, 13 e alta para ele ir para a piscina de novo e bater a perna novamente. E aí, gente, eu queria acabar falando essa frase, que tudo na Terra tem um propósito, cada doença uma erva para curar e cada pessoa uma missão para cumprir. E eu acho que a nossa missão é essa. E eu agradeço a todos pela presença, agradeço a SICMED também por ter me convidado, as meninas, a organização do evento maravilhosa. E era isso que eu queria passar. Obrigada. Muito obrigada. A gente não estaria aqui hoje se não fosse o professor Carlini, né, e o Ticão, cada um no seu flanco de atuação, mas com muita garra, guerreiros. Então, assim, a maioria das pessoas não entendem qual é o papel, né, o fundamento de cuidar dos pacientes com cannabis.